Glória seja o teu nome, porque eu estou na tua presença. E se eu estou na tua presença, até o mal, a tragédia, todas elas fazem parte de um plano formado antes da fundação do mundo, que não será derrubado por ninguém. Quero que você abra a sua Bíblia num texto muito conhecido, Romanos capítulo 8, versículo 28. Tem mensagens que elas surgem no nosso coração como uma revelação de alerta, de cuidado, mas tem mensagens que elas vêm como um pronto-socorro. Essa mensagem, Deus colocou ela no meu coração hoje à tarde. E eu sei que tem pessoas que precisam muito ouvi-la. Ela é como um Buscopan na veia, para realmente tirar de você essa tentação de negar a sua fé, de não querer entender o que Deus está fazendo. Essa mensagem, eu preciso muito da sua atenção para compartilhar o que Deus mandou eu te dizer. E eu sei que tem muitas pessoas que vieram aqui atrás de uma resposta, e em nome de Jesus, essa será a resposta. Para a sua vida, para a sua direção, a palavra de Deus, não o Diego, mas a palavra, a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 28. Se você que está online, lembrar de alguém nesse instante, um amigo que está passando por um momento muito difícil, manda essa mensagem, esse link para alguém. Fala assim, ó, escuta essa mensagem, é ao vivo, escuta aí. Deus vai falar com essa pessoa. Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Espírito Santo, quem somos nós sem a tua voz? Fala conosco, Senhor. Aqui está a letra, aqui está o texto bíblico, mas sopra agora, sopra, 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 sopra para ressuscitar a nossa vida, sopra, sopra para colocar a gente de pé de novo, sopra. Sopra para alinhar nosso coração, sopra para abrir nossa mente, sopra para destampar nossos ouvidos, sopra para tirar as escamas dos olhos, sopra para fazer o coração pegar fogo, sopra, sopra para sairmos desse culto gritando: meu Deus é vivo, meu Deus é real, meu Deus fala. Sopra, Espírito, em nome de Jesus nós oramos, crente que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês hoje sobre momentos necessários. Chega uma época que a gente precisa amadurecer para entender coisas que crianças não entendem. Entender que a gente precisa ser crente grande. Eu sempre pensei ao longo da minha vida cristã, durante muito tempo, que Deus responderia sempre todas as minhas orações. Que quando a minha mente me fazia pensar em algo, e quando eu levasse esse algo até a Deus, Ele me daria. E nos últimos anos para cá, aquilo que eu tenho tentado levar a Deus, para Ele me dar, Ele tem me dito: vá buscar. Dê-me, Senhor, vá buscar. Eu preciso, Senhor, vá buscar. Conceda-me, Senhor, vá buscar. Eu pensei que Deus iria me abençoar, mas Paulo nos diz
todas as coisas cooperam para um propósito, para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem. Deus está dizendo: eu vou te abençoar até naquilo que te faz mal. Eu vou te abençoar até naquilo que é ruim. Até mesmo o pecado que você cometeu antes de se arrepender, eu tenho o poder de pegar toda essa sujeira e reverter em glória para o meu nome. Até mesmo os erros, os pecados, as falhas, os fracassos, as tragédias, a Bíblia diz que todas as coisas trabalharão juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Não são coisas nobres, não são coisas legais, não são só coisas santas, não são só coisas imaculadas, não são só coisas perfeitas. A Bíblia diz que todas as coisas, das mais lindas às mais repugnantes, das mais nobres às mais constrangedoras, das mais limpas às mais sujas, das mais organizadas para as mais bagunçadas. Paulo diz, Romanos 8, 28, Deus age em todas as coisas. E eu estou aqui para dizer para você que eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual você quer ouvir? Né? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual você quer ouvir? A boa é que Deus vai usar para o seu benefício isso. E a ruim é que Deus também vai usar para o seu benefício isso. Observe, o termo todas as coisas trabalham juntas para criar algo para você. É difícil para a gente entender isso, porque nós estamos acostumados a receber o pacote pronto. Estamos acostumados a não construir, mas que alguém construa. Mas eu quero de novo ser repetitivo e dizer, e tem pessoas aqui precisando ouvir, dizendo: o meu ano acabou. Já estamos chegando em novembro e o meu ano acabou. O meu ano foi uma falência. Eu estou em prejuízo. Eu me sinto atrasado, eu me sinto ultrapassado. Eu não vejo a hora desse ano acabar, porque eu não tenho nada que preste de 2021. Porque na sua cabecinha, Deus só pode criar glória ou gerar glória daquilo que te favorece. Mas sabe aquele ano terrível, que nada encaixa, que nada dá certo, que você fala: meu Deus do céu, eu queria dormir e acordar em 2022 para ver se as coisas mudam. Eu vim aqui para dizer que esse ano terrível, deplorável, Deus pode usá-lo com toda a sua dificuldade para cooperar para o seu bem, para cooperar para o seu crescimento. As lágrimas que caíram, as dores que arrancaram, porque todas as coisas cooperam. Os erros do passado, as dores, todas elas Deus pode usar para a glória dele. Coisas que o diabo até ontem tentou bater na sua cabeça, dizendo: olha isso que aconteceu, olha isso que você fez. Deus pode pegar todo o lixo, porque todas as coisas também incluem lixo. Todas as coisas também incluem fraquezas. Todas as coisas também incluem decepções. Todas as coisas, Deus tem o poder de pegar essa angústia, o lamento e converter para o seu nome. E eu me lembrei hoje de um personagem bíblico pouco falado. Ele tem o xará dele, que é muito conhecido, Josué, o substituto de Moisés. Mas na Bíblia nós lembramos em Zacarias capítulo 3 do sacerdote Josué. Há uma revelação de um tribunal e ele está sendo julgado nesse tribunal. E eu quero ler com você livro do profeta Zacarias capítulo 3, versículo 1. Preste atenção na narrativa. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E quem estava do lado dele? O vagabundo do diabo. E Satanás à sua direita, para fazer o quê? Para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás.
o Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Esse homem, que é o profeta Josué, o sacerdote Josué, esse homem não parece um tição tirado do fogo? Estava torradinho pelo fogo. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. E o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu darei a você um lugar entre os que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos exércitos, e removerei o pecado desta terra no único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. É uma visão de um julgamento. O sacerdote Josué está constrangido, porque as roupas dele estão sujas, estão queimadas. E o diabo olha para a roupa dele e diz: ganhei essa está fácil, porque é só, não preciso nem ter trabalho de acusá-lo, a roupa dele está dizendo. E na hora que o diabo vai abrir a boca para acusar o sacerdote Josué, o anjo diz: cala a boca, Satanás, que o Senhor te repreenda. E a ordem de Deus é: troque as roupas dele, tire essa roupa queimada, essa roupa suja, e coloque uma roupa limpa, um turbante limpo. Porque se você, Josué, você andou no lugar errado, você se sujou, mas se você obedecer os caminhos e obedecer os preceitos, o renovo virá sobre você. Sabe qual é o renovo? O renovo é o sangue de Jesus. O renovo é o próprio Cristo que virá. E porque nós temos o sangue de Jesus, irmão, o mais profundo dos erros, o mais profundo dos pecados, quando tem contato com o sangue do Cordeiro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Eu vim aqui para dizer que Deus pode trocar suas roupas hoje. Eu vim aqui para dizer que Deus pode mexer com você hoje. Você não precisa se preocupar com o passado, porque você tem o sangue do Cordeiro. Agora preste atenção. O que está acontecendo no seu mundo agora? O que está acontecendo com você hoje? Qual a qualidade da sua vida? E o que você diz para aquilo que está enfrentando? É impossível projetar um ano de 365 dias, 52 semanas, partindo do princípio que tudo será agradável para mim, que tudo será gostoso, maravilhoso, lindo. É óbvio que não está na nossa folhinha a dor, mas será que se a gente racionalizar um pouquinho só, você realmente acreditou que em 365 dias no ano você só teria coisas agradáveis? Se você pensou assim, desculpe dizer, você é muito inocente. Você é muito inocente, demais. Você é uma criança, não tem malícia nenhuma. Será mesmo que 52 semanas, você não contava que teria semana de choro? Será mesmo que teria semana de decepção? Semana de desânimo? Será mesmo que a gente é tão inocente assim, de achar que tudo que está pela frente é só alegria? Que tudo que vai para vir, vai nos beneficiar? Porque se eu viver uma vida a partir do princípio que tudo que vou viver é agradável, tudo que eu vou viver é agradável, vão ter fases que simplesmente eu não vou conseguir estar firme diante de Deus. O Salmo 65, versículo 11 diz:
coroas o ano com o quê? Com a tua bondade. E por onde passas emana fartura. Esse ano que oscila, esse ano que a gente fala, meu Deus, já estamos chegando em novembro e a vida ainda não foi. Esse ano, meu irmão, por pior que seja, ele foi coroado com a bondade de Deus. Eu quero dizer que a bondade de Deus está nesse ano que você tem chorado, nesse ano que você tem reclamado. Coroa 2021 foi coroado com a bondade de Deus, apesar do Covid, apesar das perdas, a bondade de Deus coroou e coroa todos os anos da nossa vida. O que o salmista está falando? Em tudo que nós vivemos, Deus é coroado. Quando ele diz coroa o nosso ano com a bondade, ele está dizendo, não importa se é agradável a você ou não, coroe-o. Coroe-o. E aí eu lembro de novo, Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Cada detalhe Deus trabalha, cada falecimento Deus trabalha, cada desemprego Deus trabalha, cada crise Deus trabalha, cada pessoa que te abandonou Deus trabalha, cada caroço que apareceu no teu corpo Deus trabalha, cada queda de cabelo Deus trabalha, cada incompreensão Deus trabalha, toda a conexão de pessoas que você fez e conexão de pessoas que você não fez, Deus trabalha, Deus está trabalhando. E se você estiver no propósito, coroando o seu ano, até aquilo que é o mais amargo de todos os remédios vai contribuir para o seu bem. Isso não é autoajuda, isso não é coaching, isso é Bíblia. Promoções, demissões, temporadas boas, temporadas ruins, doença, saúde, maldição, brigas, perseguições, xingamentos, esterilidade, derrotas, presentes, talentos, roubo de um celular, por exemplo. O que tem a ver, pastor? Eu estou indo para a igreja e roubaram o meu celular. Eu te garanto que se você tiver no propósito, até o roubo desse celular, ele vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Ele vai cooperar. Por esses dias tivemos pessoas que vieram na igreja e tiveram seus carros roubados aqui. É chato você sair e o que você fala? Que culpa a igreja tem? Mas também é chato você ver uma pessoa que veio cultuar aqui na igreja e o carro foi roubado. Mas eu preciso entender que está coroado com a bondade. Agora eu pergunto, você sente? Responda com toda sinceridade para você. Você sente que todas as coisas cooperam para você hoje? Ou você sente que todas as coisas conspiram contra você? Porque se as coisas conspiram contra você, você vai ter síndrome de perseguição, de ser o patinho feio. Você vai ser aquele que tem complexo de inferioridade, porque afinal de contas, eu não sou mais bonito, eu não sou mais inteligente, eu não sou mais amado, eu não sei o que sabe falar melhor. As coisas conspiram para o seu bem ou conspiram para o seu mal? Você não pode viver uma vida achando que tudo conspira contra você, porque se você viver assim, sua boca será cheia de lamentos, você será uma maldição ambulante. Ah, Deus, ah, Pai, ah, quando é? E Deus está dizendo, já estou fazendo, essa derrota aí está no plano. Meu Deus, quando será que eu vou sentir a tua mão? A minha mão está aqui, filho. Você está dizendo, quando é que será que você vai ser exaltado? Depois que eu te humilhar. Porque primeiro você cresce para baixo, para depois crescer para cima. Mas Senhor, quando é? Quando é que eu vou te sentir essa doença? Eu estou aqui no meio dessa doença mesmo. E essa doença está no plano. Esse caroço está no plano. Essa quimioterapia está no plano. Essa dor de cabeça está no plano. Senhor, mas quando é, Pai? Como é se eu perder essa pessoa? E eu pergunto para você, tem uma pessoa hoje que você fala o seguinte, se essa pessoa morrer, eu morro junto? Está na hora de você liberar essa pessoa, hein? Se tem na sua vida uma pessoa que você fala assim, olha, eu aguento tudo, mas Deus, se eu levar minha mãe, se eu levar meu filho, Deus, olha, eu não vou suportar. Está na hora de você começar a deitar a cabeça no travesseiro
imaginar a partida dessa pessoa e dizer: eu vou continuar servindo a Deus se isso acontecer. Eu vou chorar, eu vou sangrar, eu vou ter hematoma, mas eu vou continuar servindo a Deus. Porque até mesmo a partida de parentes nossos coroou o ano da bondade de Deus. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas o Salmo 84:11 diz: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Lembra do que Paulo diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão segundo o seu propósito. Nenhuma coisa boa Ele vai reter daqueles que andam com integridade. Então o desafio nosso aqui não é entender se as fases serão boas ou ruins, porque eu acredito que tudo é necessário. Tudo é necessário. O desafio é: aonde está meu coração quando os necessários de Deus vêm? Quando essa porta necessária se fechou, quando essa porta necessária se abriu, quando essa perda necessária chegou. Ande diante do Senhor com integridade, com um servo honrado. Prove de todo o seu coração quem é que domina a sua vida. Uma coisa é amar a Deus, outra coisa é estar firme num propósito com Deus. A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam apenas, que o amam, mas estão firmes no seu propósito. Se você viver de acordo com a palavra de Deus, não é o esforço, não é a vontade, não é a nossa ideia, mas se a gente amar a palavra, se nós abrirmos nossa vida para a palavra, se nós mudarmos nossos hábitos pela palavra, se nós tivermos coragem de mudar a amizade, palavreado, conduta, se nós tivermos a coragem de dizer: eu vou viver a palavra de Deus, você pode ter certeza que as lágrimas que mais arrancaram dor do seu coração, um dia farão sentido, e elas vão ser trampolim naquilo que Deus vai fazer para você. A sua luta não é mudar sua situação, a sua luta é mudar o seu coração. A sua luta não é trazer melhora para a sua vida terrena, a sua luta é colocar seu coração no trono. A sua luta não é fazer as pazes com quem você brigou, a sua luta é colocar seu coração no trono. A sua luta não é conseguir o medicamento de última geração, a sua luta é colocar o seu coração no trono. A sua luta é colocar o coração no trono. Romanos 8:28, pois para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sim, tem gente que ama a Deus. Sim, tem gente que canta, tem gente que vem à igreja, tem gente que tem uma vida devocional, está na live do jejum, participa, tem Bíblia no criado ao lado da sala, do quarto, tem Bíblia aberta no Salmo 91, ora, clama, vem para a vigília. Mas tem uma vírgula: não é só amor. Para o bem daqueles que o amam. Deixa o versículo, por favor. Para o bem daqueles que o amam, não tem um ponto final, tem uma vírgula. Dos que foram. Não é só amar, é ser chamado de acordo com o seu propósito. É dizer o seguinte: a minha vida agora será o propósito de Deus. E aí que aperta. E a vida profissional? E a vida acadêmica? E o meu ministério, e o meu casamento, é a minha criação? Paulo responde, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que nos salvou, e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não é o que você sabe fazer, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Nos chamou para uma santa vocação, um santo propósito. O propósito é dele, não é nosso. Se você quiser viver uma experiência de ver todas as coisas se conectando para o seu bem, os elogios, as críticas, os xingamentos, os abraços, as perdas, os ganhos, as traições, as alianças, a cura, a doença,
a puxada de tapete, a promoção, se você quer viver a experiência sobrenatural de ver o veneno encontrando o antídoto, você precisa estar conectado em algo maior que a sua vida. Você precisa estar conectado em algo maior que as suas vontades. Você precisa viver para algo maior do que o seu próprio trabalho, maior que a sua própria família, maior que o seu próprio desejo, maior que o seu próprio dinheiro, maior que a sua própria emoção, que a sua paixão, que os seus desejos da carne. Você tem que viver acima de algo. Você precisa viver não apenas uma vida de amor a Deus, mas você tem que viver uma vida de um propósito profundo. Eu vivo num propósito de Deus. Já parou para pensar quantas pessoas amam a Deus? Milhares. Mas quantas vivem num propósito com Deus? São os propósitos que dão energia. São os propósitos que nos fazem ficar em pé. São os propósitos que nos fazem ficar firmes. É o que Paulo fala em Filipenses 4,13. Pelo amor de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está falando? Eu tenho um propósito. Eu simplesmente posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo, porque se é Ele que me fortalece, eu não dependo de mais ninguém. Quando é que a gente para de fazer as coisas? Quando nós achamos que nossa vida está nas mãos de lugares, de pessoas, e aí você diz: estou limitado, pastor, estou limitado, tiraram o meu poder, tiraram a minha influência, tiraram meus recursos, porque o que está acontecendo não é algo que me beneficia. O que está acontecendo é algo que não faz sentido. E Paulo está dizendo, não é uma discussão de circunstância, é uma vida para Deus. E aqui eu quero dizer para você 3 coisas que você tem que guardar no seu coração, para você ir embora. Se você puder gravar no bloco de notas do celular, eu vou falar do pique, nós vamos orar, porque isso foi necessário. Fala para o seu irmão, isso foi necessário. Ele sabe o que é. Deus manda dizer, isso foi necessário. Você sabe o que é. Deus manda dizer, arranca essa revolta do teu coração. Vem por propósito, que eu vou te mostrar que isso faz parte do plano. Isso faz parte do plano, diz o Senhor. Isso foi necessário. Primeira coisa, o Deus que você serve é proeminente. Diga, escreva, meu Deus é proeminente. Diga bem alto, meu Deus é proeminente. Sabe o que significa proeminente? Ele é o primeiro em todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 17, Paulo vai dizer, Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste tudo. Sabe o que está falando? Para as coisas existirem, tem que estar. Ele é o fundamento de tudo. A terra não acabou ainda, porque Ele é o fundamento da terra. O sol, a lua, tudo que existe subsiste nele. Ele é proeminente. O que isso significa? Por que todas as coisas cooperam? Por que eu estarei num propósito? Porque o seu Deus é o número 1. Tudo começa nele, a cura começa nele, a libertação começa nele, o avivamento começa nele, a cura da depressão começa nele, a cura da família começa nele, a cura do câncer começa nele, a porta de emprego começa nele, a provisão na empresa começa nele, o meu avivamento começa nele. É Ele que te sustenta, é Ele que manda, é Ele que começa o caos, é Ele que para o caos, é Ele que faz tudo se transformar, é Ele que fecha o céu e abre o céu, é Ele que para o sol e faz o sol se mover. Eu estou falando de um Deus que é o primeiro em tudo, e se Ele é o primeiro em tudo, você não tem mais o que temer, porque o diabo não é pioneiro em nada, é o Deus que você serve. E eu quero dizer uma coisa, essa dor que você está enfrentando, essa situação que está sendo difícil de digerir, de engolir, Deus manda te dizer, isso foi necessário, mas confia em mim, porque antes dessa dor existir, eu já existia, antes dessa perseguição existir, eu já existia, antes dessa traição chegar, eu já existia, antes dessa depressão chegar, eu já existia,
existia. Antes dessa tristeza abater seu coração, eu já existia. Antes de você ser demitido daquela empresa, eu já existia. Ninguém o pega de surpresa, ninguém o surpreende, ninguém chega primeiro. Ele é proeminente. Quando o diabo diz, eu vou fazer tal coisa, Deus já sabe o que o diabo vai fazer. Quando chegar um caos, Deus já sabe como te tirar do caos. Quando a porta fechar, Deus já sabe como abrir uma outra porta. Ninguém pega o teu Deus de surpresa. Ele é proeminente, Ele é o Todo-Poderoso. Celebre ao Deus proeminente nesta noite. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E quando nós falamos que Ele é o primeiro, nós falamos de honrá-lo primeiro. É por isso que nós dizimamos, porque tiramos a 10ª parte para honrá-lo primeiro. É por isso que o nosso namoro, Deus é o proeminente. Eu não vou começar um namoro sem que Deus seja o proeminente. É legal a gente falar e a gente dá glória quando a gente fala que Ele é o proeminente sobre a dor, quando Ele é o proeminente sobre a vida, sobre a morte. Mas Ele tem que ser o proeminente nas nossas decisões. A Bíblia diz que não faltará coisas boas àqueles que vivem com integridade. E integridade é dizer, Deus tem que ser proeminente na minha vida. E eu pergunto, o que está acontecendo na sua vida que Deus não é o proeminente? Que você fala, eu comecei e Deus veio depois. Eu iniciei e Deus veio depois. Se você quer que todas as coisas se conectem para o seu bem, as boas e as ruins, entenda que não é seu talento, sua esperteza, sua capacidade, recursos, mas a capacidade que você tem de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você quer que as coisas se conectem para o seu bem, deixe Deus ser proeminente na sua vida. Segunda coisa, Ele exerce domínio sobre todas as coisas. O Salmo 8, versículo 6, o salmista diz, tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés, tudo o puseste. Tantas coisas são maiores que você, mas tudo que é maior que você, foi Deus que fez. E Ele é maior. Quando você vê uma situação e você falar, eu não sei o que fazer, além dele ser o primeiro, Ele é maior. Irmão, não tenha medo. Ninguém pode tocar em você. Eu vou dizer para você uma coisa, não tenha medo. Vigia, se cuida, mas não tem sentido você estar em pânico, porque ninguém pode tocar em você. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Deus faz o diabo colocar as patas para trás com um olhar só. Deus tem poder sobre todas as coisas. E eu sei que tem muita gente aqui dizendo, pastor, eu estou com medo. E Deus manda dizer para você, olhe para mim, porque eu tenho domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Ele é proeminente. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E por fim, dê glória a Deus sobre todas as coisas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 diz, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força de que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Quando todas as coisas estiverem bem, diga glória a Deus. Quando todas as coisas estiverem mal, diga glória a Deus. É o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver
contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado por necessidade. Deus precisa ver em você um sentimento de entregar-lhe glória quando as coisas estiverem bem e quando as coisas não estiverem bem. E quando as coisas não estiverem bem, você vai dizer: isso foi necessário. Você vai engolir a alma e vai dizer: não está fazendo sentido. E você vai dizer: isso foi necessário. Roubaram meu carro, isso foi necessário. Eu vou continuar dando glória a Deus. Senhor, glória a Deus ao teu nome. Isso foi necessário. Perdi coisas, isso foi necessário. Vou ter que recomeçar, isso foi necessário. A única coisa que nunca pode parar é a glória na minha boca, porque Ele é proeminente, Ele exerce domínio sobre todas as coisas, e eu darei glória, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e estão no seu propósito. Qual é o propósito? É glória, é glória, é glória, é glória porque deu certo, é glória porque deu errado, é glória porque eu caí, é glória porque eu me levantei, é glória porque eu estou com vontade, é glória porque eu estou sem vontade, é glória porque eu fui curado, é glória porque eu não fui curado, é glória. Levanta a sua mão e dá glória em nome de Jesus agora. É glória, dá glória pelo seu dia, dá glória pelo seu ano, dá glória. Talvez esse ano você ganhou menos, talvez esse ano você perdeu mais coisas, talvez esse ano alguém se levantou e fez da sua vida um inferno, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está no propósito, você está aqui, você não está no boteco, você não foi usar droga. Onde você está? Aconteceu muita coisa esse ano. E onde você está? Você não caiu, você não foi para a sarjeta, você está na casa de Deus, você está no propósito, e você vai ver se conectar. Levanta a mão, você vai ver se conectar, você vai ver o mal que te fizeram se conectar a um propósito. Você vai ver como um imã, Deus vai atrair tudo, todas as coisas, o bom, o ruim, o péssimo, o horrível, todas as coisas se juntando para formar alguém que vai ser chamado de imagem e semelhança, alguém que é escolhido por Deus. Labachure me canta, labachure da labacai. Efésios 1:11, Paulo diz: nele fomos escolhidos, nele também fomos escolhidos, tendo sido, aqui os calvinistas ficam bravos, mas essa predestinação eu acredito, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas. Antes de tudo existir, Ele fez um plano, que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso que você está falando, ai Satanás, Deus está falando, não tem Satanás coisa nenhuma, sou eu, porque até o diabo eu uso para alcançar meus objetivos. A grande ferramenta de Deus na vida de Jó foi o diabo. A grande ferramenta para gerar um novo Jó foi Satanás. Não pense que o diabo tem carta branca para fazer o que quer. O diabo está nas mãos de Deus, e ele só faz aquilo que o Pai permite. Agora eu quero que você grave esse texto e aqui eu encerro. Isaías 46, versículo 9 e 10. Estenda as mãos para frente se você puder. Receba na sua alma, receba como um abraço do Espírito Santo. Você que está pensando, por que pastor, por que isso? E Deus vai dizer que foi necessário. E eu profetizo, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Deus manda dizer: eu sou Deus, e não há outro, não há nenhum outro. Eu sou Deus. E Ele diz de novo: e não há nenhum como eu, ninguém. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá, e digo: receba. O diabo pode latir à vontade, e Deus manda dizer: o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Ninguém para Ele. Receba isso no seu coração. Se você estiver no propósito, se você lembrar que o teu Deus é proeminente, o teu Deus é maior que tudo, e você render glórias a Ele, o propósito de Deus na sua vida vai permanecer em pé. Queira o capeta, o inferno ou não, ninguém vai parar o que Ele vai fazer.
Ninguém. E você vai sair desse culto hoje olhando para a tua vida e dizendo: obrigado, Senhor. Glória seja o teu nome, 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 Senhor. Glória seja o teu nome. Cara feia para mim, glória seja o teu nome, Senhor. Eu não saio da tua presença. Perseguição, glória seja o teu nome, Senhor. Glória seja o teu nome. Fui mandado embora, glória seja o teu nome. Oh, meu Pai, não deu para fazer a matrícula esse ano, glória seja o teu nome. Meu Pai do céu, pegaram minhas coisas, glória seja o teu nome. O pneu do carro furou, glória seja o teu nome. Glória seja o teu nome, porque eu estou na tua presença. E se eu estou na tua presença, até o mal, a tragédia, todas elas fazem parte de um plano formado antes da fundação do mundo, que não será derrubado por ninguém. Receba isso no seu coração. Receba isso na sua alma. Nada vai impedir o que Deus vai fazer. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: isso foi necessário. Foi necessário para você deixar de ser criança. Foi necessário porque você só pedia e agora Deus está falando: vai buscar. Vai buscar. Me dá, Senhor, me dá, Senhor. E Deus está falando: vou te dar nada, vai buscar. Vai buscar a fé que eu tenho para você. Vai buscar a maturidade que eu tenho para você. Cresce. Vai buscar, vai buscar, vai buscar. Vai buscar. Vai buscar, porque eu não te fiz para ser qualquer coisa. Eu não dei meu sangue na cruz para você ser uma porcaria que qualquer um te leva na conversa. Eu te fiz para ser meu embaixador nessa terra. Quando alguém quiser me conhecer, é só olhar para você e vai saber o quanto eu sou grande, o quanto eu sou poderoso. Isso foi necessário para desmamar você das crendices do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, para parar de confiar no homem e confiar em mim. Isso foi necessário. Fechei portas porque não tinha outra opção. Você não me ouvia, não me ouvia, não me ouvia. Então eu fechei todas as portas, até só ficar eu e você, eu e agora você vai descobrir como é bom depender de mim. Agora você vai descobrir como é maravilhoso esperar em mim. Sim, te afastei de gente que... Sleeps beneath the silent sky. Its silver mirror empty of reply. I walk along the banks where waters used to play, finding echoes of tomorrow washed away. Still bend beneath the hollow breeze, whispering secrets only I can see. The fish no longer dance in silver streams, only shadows linger where light used to gleam. I call the waters, but the silence grows. A tide of memories no longer knows. When rivers refuse to run, the world feels heavy as the sun. All the dreams that once would flow are caught in currents we'll never know. When rivers refuse to
fill the cracks in what we lack? Or do the waters hide a truth too deep? A promise lost we can't